Olá, meu querido! E se você pudesse aprender a montar o cubo mágico de uma forma realmente inovadora, divertida, com personagens cheios de magia, com sagas, perseguições, batalhas, montanhas, reis, rainhas, guerreiros, anões? Sejam bem-vindos a essa aula. Meu nome é Alan Furini, é um prazer te conhecer. Eu estou muito feliz de poder te acompanhar nesse trajeto, então se prepara, porque eu montei essa aula da forma mais inesquecível possível e nos vemos na aula 1. Claro que é muito importante a gente falar sobre algumas coisas. Se o seu cubo, né, você acha que ele está todo embaralhado, mas acontece que ele caiu no chão, pá! E as pecinhas saíram do lugar, né? Ou, por exemplo, se a pecinha só fez isso aqui, ó, flipou, ele não monta mais. Então, se seu cubo é aquele bem durão, que as pecinhas saíram, né? E você colocou em qualquer lugar, ele não vai montar. Como que a gente vai fazer, então, para você resolver isso? Você vai pegar as pecinhas e colocar no lado certo, cada uma do lado certo. Como você vai saber qual é o lado certo? Você vai pensar assim, ó. Você vai segurar o centro branco para baixo, coloca todas as pecinhas brancas. Deixa o centro azul na frente, coloca todas as pecinhas azuis. Coloca o centro amarelo em cima, coloca todas as pecinhas amarelas. Centro verde atrás, coloca todas as pecinhas verdes. Centro vermelho do lado direito, coloca todas as pecinhas vermelhas. E centro laranja do lado esquerdo, coloca todas as pecinhas laranjas. E aí sim, se você embaralhar seu cubo, pode ter a certeza que ele vai montar tudinho. Ele precisa ser colocado certo para depois ser embaralhado, porque dessa forma, com esse método, com certeza você vai conseguir montar, tá? É impossível, matematicamente, você montar um cubo se as peças foram colocadas em lugares que não dá para montar. E por que que isso acontece? Eu vou explicar para vocês, porque olha só. Aqui no centro, ó, se eu abrir aqui, vocês vão ver um pouquinho como é que funciona o cubo por dentro. Tem um parafuso que conecta os centros, certo? Então, o branco vai ficar sempre oposto ao amarelo, o vermelho vai ficar sempre oposto ao laranja, o azul vai ficar sempre oposto ao verde. Não importa o quanto eu embaralhe, tá? Isso significa que você nunca vai encontrar no cubo uma pecinha que a mesma peça, por exemplo, tem a cor amarela e branco, porque elas são opostas. Como é que a peça vai ter amarelo e branco? Aí imagina que saiu, caiu e você colocou duas cores que nunca se encontrariam num cubo normal, colocou na mesma peça. Como é que vai montar? Não vai montar, você só vai ficar frustrado. Então é por isso que é importante organizar do jeito certo, para que todas as peças consigam se encontrar no final. Eu sei que é uma explicação um pouquinho, né, abstrata, até você começar a entender como é que funciona, mas ela é muito importante antes da gente começar a nossa história. Agora sim, você vai estar pronto para aula 1. Nos vemos lá. A história que vocês verão agora, ela é inteiramente de minha autoria, Alan Alves Furini Xavier. Por favor, repasse esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas, ensinando o cubo mágico, levando para frente, tornando assim o esporte cada vez mais acessível e divertido. Só não esqueça de deixar os devidos créditos ao autor da obra. Muito obrigado pela sua compreensão. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a uma aula de cubo mágico extraordinária. Eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com esse puzzle, né, esse quebra-cabeça, e deve ter achado muito estressante, deve ter tido vontade até de pôr fogo, sair chutando e reclamar para todo mundo, né? Que brinquedo difícil. Muito bem, eu vou ensinar para você montar o cubo mágico da forma mais divertida possível. E você vai achar realmente mágica essa forma, porque eu vou ensinar para você através de histórias. Então, se você é uma criança, você vai gostar muito. Se você é um adulto, você vai adorar, porque você vai poder ensinar para seus filhos e você também vai aprender e todos vão aprender de uma forma divertida. Muito bem, então, para começarmos a nossa aventura, nós vamos agora entrar num universo maravilhoso, um universo mágico. Para isso, eu quero que vocês imaginem que isso daqui é um mundo. Muito bem? Olha só, imagina que o cubo mágico é um mundo. E da mesma forma que o mundo tem o seu giro, nós vamos entender que o cubo mágico vai ter os giros dele. Agora, olha que interessante. Nesse mundo passou um tornado. E eu quero mostrar agora esse tornado para vocês, para que vocês possam entender certinho o que significa passar um tornado no mundo. Significa que ele vai ficar tudo totalmente embaralhado. Olha só. Muito bem. Depois que o tornado passou no mundo, o rei ficou muito preocupado.
Ué, professor Alan Furini, que rei é esse que você está falando? Muito bem, eu vou deixar o cubo aqui um pouquinho para pegar o rei para vocês. Muito bem, então agora eu vou mostrar para vocês onde é que esse rei vivia, né? E qual é a cor no cubo mágico que simboliza ele. Olha, o rei, ele vivia lá no alto da montanha. A montanha era tão alta, mas tão alta que as nuvens não conseguiam passar do outro lado dela. E o castelo desse rei ficava no alto da montanha, em cima das nuvens, e por isso ele era chamado de Rei das Nuvens. Agora, vocês querem ver que vocês vão pegar rapidinho? Olha só. Qual é a cor da nuvem? Respondam rápido. Branca, não é? Muito bem. A cor da nuvem é branca. Então, essa peça aqui, ela é o Rei das Nuvens? Não. Essa peça aqui, ela é o Rei das Nuvens? Não. Essa peça aqui, ela é o Rei das Nuvens? Não. Qual peça é o Rei das Nuvens? Essa, né? Que ela é a branca. E olha que legal. Ela fica bem no centro. Por quê? Porque o castelo fica no centro da montanha, né? Então, não é essa peça, não é essa. Agora, quer ver mais uma coisa legal que você já pegou do cubo mágico? O Rei das Nuvens, ele fica embaixo? Ele fica embaixo? Não. Ele fica do lado? Não. Ele fica para cima? Sim. O Rei das Nuvens fica em cima. Então, a forma certa de você segurar o cubo mágico é com o Rei das Nuvens em cima. Por quê? Porque a nuvem fica para cima, né? A neve no alto da montanha também é branca. Então, como ele vive no alto da montanha, essa parte branca vai ser a nossa referência do que é em cima. Então, a partir de agora, nós não vamos mais deixar essa parte para baixo, nem para o lado, nem para o outro, para nenhum outro lado. Agora que nós já sabemos qual peça é o Rei das Nuvens, olha só a preocupação dele. Ele viu que o tornado tinha passado no mundo e tinha deixado tudo muito embaralhado. Então, ele resolveu pedir ajuda dos magos. Olha só, o Rei das Nuvens, coloquei ele até mais pertinho aqui para vocês entenderem o que ele estava pensando. Ele pensou, bem, o mundo está muito embaralhado, então eu vou pedir ajuda para os magos, certo? Porque os magos, eles vão usar a magia deles e vão conseguir organizar o mundo todo, ok? Mas olha que interessante, meus queridos. Para você descobrir o que é um mago, você tem que entender que existe um tipo de peça no cubo mágico que tem duas cores. Ó, por exemplo, essa peça aqui ela tem duas cores. Essa peça aqui tem duas cores. Essa peça tem duas cores. Essas peças no cubo mágico que tem duas cores, elas são chamadas de peças de meio. Meio, com M, o mesmo M de magos. E olha só que interessante, no cubo mágico a gente tem peças que têm duas cores, que são as peças de meio. Temos as peças de três cores, que são as peças de quina. E temos as peças de centro. Para vocês lembrar que o centro é o rei, é só lembrar de cetro. Cetro de um rei. Então, ó, meios de mago, cetros de um rei. Olha que legal. Então, o rei pediu ajuda dos seus quatro magos. Os magos do rei branco são magos brancos, certo? Dos seus quatro magos para ajudar a arrumar o mundo. Só que os magos falaram, rei, nós não conseguimos te ajudar, porque a pedra mágica que fica no topo do nosso cajado foi arrancada do nosso cajado e caiu lá no pé da montanha. Quando o tornado passou, a gente segurou o cajado com muita força, só que não foi suficiente para segurar a pedra. Olha, aqui eu deixei um exemplo para vocês de como cada mago tem um cajado e em cima do cajado tem uma pedra mágica, certo? Isso funciona para todos os magos, isso é muito importante. É da pedra mágica que ele tira a magia. Dizem as lendas que essa pedra mágica ela é tirada da própria montanha. Então, agora, o rei falou assim, bem, se caiu lá no pé da montanha, você vai ter que ir lá no pé da montanha para achar essas pedras. E os magos falaram, lá no pé da montanha, lá no reino da rainha Margarida, assim, ó. Aqui é uma peça amarela. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que essa peça amarela recebe o nome de Rainha Margarida. Mas esse reino aqui de baixo ele é o reino das flores. Bem, a montanha ela é muito alta. A nuvem não consegue passar para o outro lado. Então sempre chove no pé da montanha. Sempre chove muito no pé da montanha. E faz com que lá floresça muito. Então por isso que essa parte aqui de baixo, essa camada aqui de baixo é o reino das flores. Essas duas camadas aqui são a montanha e essa camada de cima é o reino das nuvens. Então, duas camadas, montanha, só essa de cima, reino das nuvens, e essa de baixo, reino das flores.
Então, agora a nossa missão é o seguinte. Primeiro, identificar onde os magos estão. Segundo, levar eles para baixo para que eles possam encontrar a pedra mágica. Então, quando nós terminarmos essa etapa, aqui terá 4 peças brancas. Por que aqui? Por que não aqui nas pontas, né? Ó, tem até uma pontinha aqui, olha, para você saber o que são peças de quina. Porque os magos têm só 2 cores, e se você lembrar que as quinas têm 3, você vai lembrar que essas peças não são magos, certo? Quinas não são magos. E para você ficar mais fácil, pense assim, os magos formam uma cruz, né? Formam um sinal de mais, formam uma cruz, tá? Vamos lá agora olhar em cima. Para que você saiba a forma certa de procurar, sempre vamos procurar só em cima e na frente. Só em cima e na frente. Vamos lá. Tem algum mago aqui? Não. Tem algum mago aqui? Não. Tem algum mago aqui? Também não. Tem algum mago aqui? Não. Então, em cima não tem. Então, nós eliminamos em cima. Parece até um pouco demorado olhar um por um, mas é claro que se você bate o olho, você já vê que não tem nenhuma. Só estou explicando passo a passo para vocês. Depois que você olhou em cima, olha aqui na frente. Tem algum mago aqui em alguma dessas? Olha só, tem um aqui. Muito bem. Tem um mago aqui. Esse mago que está aqui, ele está num lugar muito bom na montanha. Por quê? Porque a montanha tem 2 escadas. Agora pensa, uma montanha muito, muito alta. Se você não descer pelas escadas, você esborracha no chão. O que isso significa no cubo mágico? Que essa peça, quando ela está aqui, olha, do lado esquerdo, ou quando ela está aqui, do lado direito, ela está em posições muito boas para poder descer. Assim, ó, tuf, na escadinha, ó, tu, 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 tu. Ou aqui, ó, tuf, tu, 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 e desceu. Essas 2 posições são extraordinariamente boas para descer. Mas se ela tiver aqui, ó, ou aqui, não são lugares bons para descer. Ó, qualquer lugar desses 2 não é bom. Porque se descer, você vai tirar a rainha das flores lá de baixo, que é a peça amarela. Então você não pode descer por aqui, ó. Tá vendo? A rainha das flores saiu. Até dá a impressão de que a peça desceu, mas cadê a rainha das flores? Ela saiu de lá. Descer por aqui não funciona. Na nossa história, para que você lembre que descer por aqui não funciona, é como se você tentasse descer uma montanha muito alta pelo precipício. O que ia acontecer? Ia esborrachar o mago lá no chão, não é mesmo? Então, todas as vezes que nós encontrarmos magos que estão aqui ou aqui, nós temos que dar um jeito de levar eles para cá, ou para o lado direito. Opa, desculpa, falei errado, né? Nós temos que levar eles ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, nas escadas, para poder descer. Bem, mas como que esse mago se movimenta para chegar aqui ou aqui? Bem, magos são seres preguiçosos. Então, vocês já assistiram aqueles filmes que magos fazem um portal assim no ar, abre um teletransporte, sai em qualquer lugar do universo? Eu vou mostrar para vocês como esse mago pode vir para cá ou para cá. É um movimento circular, como se fosse um volante. Mas para ficar mais fácil, eu trouxe um amigo aqui para mostrar para vocês. O que esse carinha tá fazendo? Tá fazendo um portal, né? Ele, quando entra no portal, faz sai em qualquer lugar do universo, abre um portal. Magos são preguiçosos. Para que eles vão andar se eles podem fazer portais? Olha o que acontece quando o mago faz o portal, ó. Ele se teletransporta. Ah, muito legal, não é mesmo? Ok. Vamos tirar eles daqui para vocês não ficarem distraídos mais com os magos. Eu sei que magos são muito legais. Então, esse mago que tiver aqui ou aqui, ele não vai querer andar até a escada. Ele vai fazer um portal. Mas, como ele está sem a pedra, ele não consegue fazer um portal para chegar aqui embaixo. Se ele tivesse com uma fonte de magia bem poderosa, ele conseguiria fazer um portal e chegar diretamente aqui embaixo. Mas como ele está fraquinho, sem a pedra mágica do cajado dele, ele consegue fazer só metade de um portal. Metade de um portal é só um giro. Ó, lembra do giro que ele faz para fazer um portal? Ó, como a escada está bem pertinho dele, metade de um portal consegue teletransportar magos para lugares próximos, né? Se fosse um portal completo, ele poderia ir para qualquer lugar do universo. Então vamos levar ele aqui, ó, para essa escadinha, ó. Pronto, chegou na escada. Mas ele poderia também ir para o outro lado, ó. E chegou do outro lado, sempre com o giro. Você pode imaginar que aqui é um círculo e fazer a magia do teletransporte.
Beleza? Beleza, vamos levar para cá, pro lado esquerdo. Uma vez que o mago está na escada, você se pergunta: ele pode descer a escada? Se não tiver um branquinho aqui, ele pode. Mas se tiver um branquinho, significa que ele não pode. E por que não pode? Porque ele atropelaria o amigo. Você não pode descer um mago e atropelar o outro, não é? É como se você estivesse descendo uma escada bem apertadinha e tivesse uma outra pessoa no final da escada. Você tem que pedir licença para ela para poder descer. Mas como não tem ninguém, ele vai poder descer tranquilamente. Desceu. Muito bem. Então, sucesso para esse mago que completou a primeira parte da missão dele. Ele conseguiu chegar na Rainha das Flores. Já está até conversando com ela. Olá, Rainha das Flores. Como você está? Eu vim aqui procurar a minha pedra mágica. Daqui a pouquinho eu posso dar uma procuradinha aqui no reino? Ah, sim, muito bem. Pode sim. Ok. Enquanto eles ficam lá batendo papo, vamos procurar mais magos. Sempre que levamos uma peça para baixo, temos que olhar em cima. Aqui tem mago, aqui tem mago. Não, não tem. Lembra que são as peças que formam o sinal de mais. Não tem mago aqui em cima, vamos olhar na frente, não tem mago na frente. Quando nós não achamos magos nem em cima e nem na frente, nós temos que girar o mundo. Gira o mundo, mas sem tirar o rei branco de cima, tá? O rei branco é o maioral, ele fica para cima, ele é a nossa referência, ele não pode ser de cima. Nós giramos o mundo assim. Olha só. E aí, se você segurar o cubo desse jeito assim, você vai conseguir sempre ver em cima e na frente ao mesmo tempo. Agora, vamos olhar em cima e na frente e ver se a gente encontra um mago. Ah, olha um mago aqui, ó. Sempre nas peças formam sinal de cruz. Ele está aqui. Mas esse mago está na escada? Não, porque as escadas ficam aqui e aqui. Esse mago, ele não está na escada. E nós lembramos que para chegar para a escada, ele tem que fazer metade de um portal. Ele não consegue fazer um portal inteiro para se teletransportar para baixo, porque ele ainda está sem a pedra mágica. Vamos fazer metade de um portal. Vamos levar ele para esse lado. Já levamos para esse. Mas poderia ser para cá de novo, não tem problema. Ó. Beleza. Chegou aqui. Se você imaginar que a frente é um volante de carro, você também vai conseguir fazer esse movimento. Agora ele já está na escadinha. Vamos ver se ele pode descer a escada? Pode. Por que que pode? Porque aqui não tem branco. Se aqui tivesse um branco, a gente ia ter que... Ó, vou dar um exemplo. Se aqui tivesse um branco, vou colocar um branco aqui para mostrar para vocês. Ó, agora tem, né? Se tiver no seu um branco, você só gira embaixo, igual você rosquearia uma lâmpada no teto, assim, né? Você gira embaixo até liberar espaço, ó. Gira embaixo, ó. Liberou espaço. Agora tá fácil de descer. É só descer. Muito legal. Agora a gente olha, ó, em cima e na frente. Todas as vezes que a gente desce uma pecinha, olha em cima e na frente. Olha só que legal. Encontramos uma pecinha em cima. E agora, professor Alan? É um mago, não é? Como que ele desce? Quando essa peça, meu querido, descer, ela vai chegar aqui. Para você saber onde é que ela vai chegar, é só você imaginar que tem um ferro quente atravessando, ó. Um ferro quente atravessando ela de cima a baixo, ó. Você sabe que ela vai sair exatamente aqui. E como que uma peça que está em cima chega embaixo? Olha, vocês lembram que é proibido fazer esses movimentos assim, que mexem só essa camada do meio aqui, né? Não pode, porque senão você tira a rainha das flores lá de baixo, ó. Não pode, tá? Então, como que a gente desce uma peça que está em cima? A montanha, ela é muito, muito mágica. O que que isso significa? Que qualquer peça que tiver no topo da montanha tem muita magia. Então, o mago que está aqui em cima, ele pode pegar emprestado um pouquinho a magia da montanha, sem ter a pedra no topo do cajado dele, porque a pedra caiu lá embaixo, mas ele consegue fazer um teletransporte completo. Então, qualquer mago que estiver em cima não precisa ir para a escada. Isso que é importante vocês lembrarem. Magos que estiverem em cima não precisam ir para a escada. Ele simplesmente consegue fazer um teletransporte completo. Para você fazer o teletransporte completo, segura a pecinha assim, ó, na sua frente. E lembra do giro do teletransporte, né? Ó, o mago faz assim, né? Para poder se teletransportar para qualquer lugar. Quando essa peça se teletransportar, ela vai parar bem aqui. Mas aqui já tem um amigo mago. E não dá muito certo você se teletransportar para onde outro mago tá, né? Exatamente no mesmo lugar. Imagina um corpo vai entrar dentro do outro, vai ser uma bagunça. Então, vocês lembram? Para a gente poder tirar uma pecinha de baixo que está no caminho, a gente tem que rosquear igual uma lâmpada. Ó, vou rosquear aqui embaixo e conferir se liberou. Liberou. Agora é só fazer o portal completo, ó, o giro duplo. Porque magos de cima não precisam de escada. Então, é só girar duas vezes. Ó. Uma, ela parou aqui.
duas, ela parou para baixo. E se eu tivesse girado pelo outro lado, também daria certo. Giro duplo, tanto faz o lado, ó. Um para aqui e com 2 ele para exatamente no mesmo lugar. Não importa o lado que você girar 2 vezes, ele vai parar embaixo. Agora vamos olhar em cima. Não tem magos. Vamos olhar na frente. Não tem magos. Quando não tem nem em cima nem na frente, a gente gira o mundo assim. E agora a gente olha de novo em cima e na frente. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem ver em cima e na frente ao mesmo tempo? Ah, eu sei que sim. Tem algum mago? Se você disse que tem um, você está de parabéns, você acertou. Olha só, tem um mago bem aqui. Tá bem aqui o mago. Ele está na escada? Não. Magos que não estão em cima não podem descer com o portal completo, né? Esse mago está na face da frente. Ele não está na face de cima. Significa que aqui ele não tem magia suficiente para se teletransportar diretamente aqui para baixo. Ele precisa ir para a escada. Então, vamos levar esse mago para a escada. Olha só, vamos levar esse mago para a escada. Levei para a escada. Você pode ficar chateado, porque quando você levou esse mago para a escada, esse mago que já estava aqui conectado saiu de lá. Ó, não tem problema. Não se preocupe, só continue seguindo os passos. Quando você for levar magos para a escada, não se preocupa se algum mago aqui de baixo saiu do caminho. Isso é normal. Você só tem que se preocupar com essa parte de baixo quando o mago for descer a escada e não quando ele for ir para a escada. Conseguiram entender? Então, vou voltar aqui para vocês entenderem. Olha, o mago está aqui, ele precisa ir para uma dessas duas escadas. Pode levar para qualquer uma dessas duas sem se preocupar com qualquer peça que esteja aqui embaixo. Leve tranquilamente e continue seguindo o tutorial. Levei para essa. Agora sim, depois que está na escada, quando ele já estiver pronto para ir para baixo, você se pergunta se essa peça pode ir para baixo. Essa peça pode vir para cá? Não, não pode. Então, o que a gente faz? Vamos rosquear embaixo para liberar um espaço. Rosqueei. Muito bem. Essa peça pode descer? Ah, ela pode descer. Então, desça a escadinha. Desceu. Ótimo. Agora que nós não temos mais nem aqui, a gente rotaciona. E olha só aquela pecinha que estava lá e tinha dado licencinha, ela já está aqui na escada, pronta para descer. Então, toda vez que você tirar uma pecinha de baixo por levar outra para a escada, a que você tirou vai sempre parar numa escada. Então, quando você olhar a próxima face, você vai ver ela lá prontinha para descer. Olha só, essa peça está pronta para descer aqui? Ela tá, mas ela pode descer aqui? Não, porque já tem um amigo. Olha um mago bem aqui. Então, ó, aqui está livre, né? Se você girar embaixo rosqueando, você vai liberar caminho. Liberou. Agora, essa pode descer tranquilamente. E agora nós temos os 4 magos aqui embaixo. Parabéns por ter cumprido a missão. Eu vou embaralhar de novo para mostrar a primeira etapa novamente para vocês. E vocês verem que é facinho e vocês conseguem com o cubo que vocês tiverem na casa de vocês. Vamos lá. Vamos lá, aqui ó. Deixa o rei branco para cima. Agora a gente olha só em cima e na frente. Aqui não tem, aqui tem uma. Ela pode descer? Pode. Muito bem, conferimos de novo em cima e na frente. Não tem nem em cima e não tem nem na frente. Vamos girar o mundo. Aqui tem uma. Ela não está na escada. Vamos levar para a escada desse lado. Ok, poderia ser para esse também, tá? Ela pode descer? Pode, já desço. Olha em cima e na frente, não tem. Olha em cima e na frente, não tem. Olha em cima e na frente, tem uma aqui. Ela pode descer? Ah, não pode. Então eu giro embaixo, pode descer. Desço. Muito bem. Viu que legal? Vamos fazer mais uma revisão da primeira etapa? Muito bem, vamos começar. Olha só, aqui em cima tem um. Em cima tem muita magia aqui, ela pode descer com o portal completo. Vamos deixar ela aqui para fazer o movimento do portal. Quando ela descer, ela vai parar aqui, mas aqui já tem um mago. Então, a gente tem que dar uma licencinha girando embaixo. Agora, esse mago que está em cima pode descer com um portal bem completo. E um portal completo é 2 giros. 2 giros, independente se for para esse lado ou para o outro. Pode girar para cá e ele vem para baixo. Muito bem. Aqui já não tem mais nada. Aqui já não tem nada. Não tem nada, né? Aqui tem um. Essa peça pode descer? Pode. Ó, tá liberado. Desci. Confiro de novo aqui, não tem nada. Aqui tem e já está na escada. Pode descer? Pode. E já montei de novo. Meus queridos,
essa é a etapa dos magos indo até a Rainha das Flores. Nos vemos na próxima etapa, onde os magos vão conversar com a Rainha das Flores. Olha só que interessante, meus queridos. Os magos, os 4, já chegaram aqui embaixo e estão conversando com a Rainha das Flores. Olha que linda a Rainha das Flores, com um vestido florido, uma cintura florida. Olha que sorriso mais elegante. Ele até fica de cantinho de olho olhando para ela, né? Por que que ela recebe o nome de Rainha Margarida? Lá no Reino das Flores tem todos os tipos de flores, mas ela recebe o nome de Rainha Margarida porque quando os 4 magos visitam ela, forma uma pétala, outra pétala, outra pétala, outra pétala, 4 pétalas brancas e um miolo amarelo, parecendo uma margarida. E é um apelido carinhoso que deram para ela. Talvez no seu cubo alguma quina branca tenha descido. Nós não arrumamos as quinas brancas agora. Se desceu, foi só por sorte. Não tem problema, não é a hora de resolver elas. Quando eu desci os meus magos, por exemplo, veio uma quina branca. Tudo bem. Se não veio nenhuma, não tem problema. O importante foi que você conseguiu levar essas 4 peças aqui para baixo, tá? Então, essa é a parte de baixo. Agora que os 4 magos estão lá, eles contaram para a rainha o problema. E qual era o problema? Bem, cada mago branco segura um cajado, certo? Mas eles perderam as pedras mágicas, né? Por exemplo, esse mago aqui, ele é um mago branco e o cajado que ele segura é vermelho. Esse mago branco do cajado vermelho já encontrou a pedra mágica dele? Não. A pedra mágica que está em cima do cajado vermelho aqui é o laranja. Então eles falaram, né? Rainha, a gente pode procurar por aqui? Se você permitir, nós vamos procurar. Nós vamos ficar aqui embaixo e nós vamos procurar. E ela falou, mas por que que vocês têm que ficar embaixo aqui da montanha para procurar? Eles falaram, vocês querem ver só? E aí os magos começaram a mostrar que o cajado deles começou a recuperar a magia só de sentir que a pedra estava próxima. E eles precisavam estar fora da montanha para fazer um truque incrível. Bem, já disse que magos são preguiçosos. Eles não vão querer ficar andando ao redor da montanha procurando a pedra mágica. Então, olha o que os magos começaram a fazer usando a magia que eles já começavam a sentir da natureza, da pedra que estava próxima. Eles giraram a montanha toda. Olha só isso. E aí o mago ficava lá de longe e olhava para ver se encontrava a pedra. Encontrou a pedra mágica? Bem, ele é um mago vermelho, mago branco do cajado vermelho. Ele encontrou a pedra mágica vermelha? Não, ele ainda não encontrou. Então ele vai mover de novo a montanha. Muito bem! Olha só que incrível! Girando a montanha, e girar a montanha, meus queridos, é girar essas 2 camadas. Vocês viram só que interessante? Girando essas 2 camadas, o mago conseguiu girar a montanha até encontrar a pedra mágica da cor do cajado. Ó, cajado vermelho, pedra vermelha. Agora, esse mago branco está super poderoso. Ele consegue fazer o portal completo e se teletransportar para cima sem nenhum problema. Vamos fazer o portal completo? É só girar 2 vezes. Lembre como é que faz? Ó, 1, 2. Nunca faça isso, senão você embaralha. Pode ser 2 para o outro lado. 1, 2, que ela sobe do mesmo jeito. Esse mago cumpriu a missão. O rei das nuvens pediu para ele descer para procurar a pedra, ele desceu. Conversou com a rainha, moveu a montanha, achou a pedra e subiu de novo. Olha que interessante, ficou conectado aqui, ó, mago branco conversando com o rei branco. Cajado vermelho, pedra mágica vermelha. É como se ele estivesse segurando o cajado para baixo, né? E se alguém viesse atacar, ele só levantaria o cajado e já enfrentaria com magia sem nenhum problema. Vamos agora lá embaixo ver se a gente acha mais um mago. Ó, esse já foi resolvido. Então tinha 4, só falta 3. Vamos resolver esse. Ele é o mago branco do cajado verde. Ele já encontrou o cajado verde? Imagina que você é um mago e está olhando a montanha e fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou andar ao redor dessa montanha gigante. Eu vou girar a montanha toda com o meu poder mágico. Então, ele gira a montanha toda, gira as 2 camadas juntas, ó. Blá, 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 e vê se encontrou a pedra. Encontrou a pedra? Não. Então, gira a montanha de novo. Blá, blá, blá. Encontrou a pedra? Sim, encontrou a pedra. Então, agora, ele simplesmente faz um giro duplo, ó, portal completo. E conseguiu encaixar novamente aqui, né? Ele voltou para o Rei das Nuvens. Parabéns para esse mago. Nós vamos fazer isso com todos eles, ó. Já resolvemos esses 2, falta esse.
Olha só, laranja, cajado laranja, gira a montanha até encontrar o cajado e a sua pedra, né? Cajado e pedra mágica da mesma cor. Manda o mago para cima, giro duplo. Chegou. E agora só falta um, né? Ó, cajado, azul, mas a pedra mágica dele é verde. Gira a montanha, ficou azul, azul e manda para cima. E agora, tchan, 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 os 4 magos estão em cima e todos eles estão com seu cajado de pedra, cajado de pedra, cajado de pedra, cajado de pedra, corretamente. Ah, esses magos mandaram bem demais. Então, daqui a pouquinho eu conto a terceira etapa para vocês. Mas vamos relembrar a primeira etapa. A primeira etapa foi levar os 4 magos para baixo. A segunda etapa foi achar as pedras mágicas de seus cajados. Então, um nome legal para dar para a primeira etapa é Leve os Magos para a Rainha Margarida. Se você lembrar de Rainha Margarida, você vai lembrar que é a primeira etapa porque a Margarida precisa ser branca, então são os 4 magos, e o centro amarelo. A segunda etapa é Cajados e Pedras. Você vai lembrar o que fazer porque tem que colocar o cajado e a pedra certa para voltar para o Rei das Nuvens. Perfeito! Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é a terceira etapa. Nos vemos lá. Meus queridos, então revisando a segunda etapa, nós achamos os cajados e as pedras dos magos e depois retornamos os magos para cima. Eles conseguiram fazer isso girando a montanha, como nós estamos vendo aqui. Só que o que eles não esperavam é que ao eles girarem a montanha, fazerem essa demonstração bruta de magia, aconteceu tantos tremores dentro da montanha que despertou um gigante de 30 metros de altura, adormecido, que já estava dormindo lá dentro há milhares de anos, um gigante de gelo que não gostou nada de ser acordado. Esse gigante de gelo sai furioso com tamanha bagunça e ele aparece e ele fala: então é lá em cima que eles estão fazendo essa bagunça, né, de ficar girando a montanha? Eu vou destruir essa fonte de magia. Então, olha só o gigante de gelo, olha o tamanho dele. Só, meus queridos, que, né, o gigante de gelo, ele não pode destruir a fonte de magia porque o mundo ainda não está arrumado. Inclusive, o Rei Branco, o Rei das Nuvens, falou exatamente isso. Nós não podemos deixar ele alcançar a gente, ele não pode destruir a nossa fonte mágica, porque senão o mundo vai continuar todo embaralhado. Então, o rei, quando viu o tamanho do gigante, gritou bem alto: chame os guerreiros, nós precisamos da ajuda deles. Então, eu vou até tirar a montanha aqui agora da história, vou colocar o gigante aqui desse lado e nós vamos chamar os guerreiros. Então, o guerreiro, ele é muito valente, muito, só que ele é bem menor do que o gigante, certo? Qual que é o objetivo dos guerreiros? Os guerreiros são peças no cubo mágico que são guardiãs do portão, ou seja, esse é um portão que está aberto, esse é um portão branco que está aberto, esse é um portão branco que está aberto e esse é um portão branco que está aberto. Como que nós vamos achar os guerreiros no cubo mágico? Depois que você terminou a etapa 2, nós vamos procurar embaixo essas peças com pontinhas, que são as quinas. E para vocês lembrarem que essas peças com pontas são os guerreiros, é só vocês pensarem assim: todo guerreiro usa a ponta da espada, né? E olha só, ponta de espada, guerreiros. Perfeito? Para você saber se ele é um guerreiro do Reino Branco, você tem que prestar atenção se a peça tem branco. Vamos olhar embaixo. Essa peça tem branco? Não, não tem branco. Então ela não é o quê? Ela não é um guerreiro. Muito bem. Vamos ver essa peça aqui. Essa peça, ela tem branco? Não, ela não tem branco. Então ela não é o quê? Um guerreiro. Isso mesmo. Quando nós não encontramos, a gente gira o cubo assim, ó, procurando sempre embaixo uma peça com branco. Essa peça tem branco? Olha o branco bem aqui. Sim, então ela é um guerreiro. Cada guerreiro guardião tem a missão de fechar o portão, ficar lá na frente da cidade, protegendo para que nada possa ameaçar entrar lá, né? Que não for do interesse da própria cidade. Muito bem. Esse guerreiro guardião, ele carrega 2 chaves. Para você saber as chaves que esse guerreiro carrega, é só vocês olharem aqui, ó. Qual cor é essa daqui? Laranja, certo? E essa que cor é? Azul. Muito bem.
O guerreiro que tem a chave laranja e azul, ele está no portão laranja e azul? Olha bem esse portão. Veja se ele está no portão laranja e azul. Não, não está. Então, ele não tem tempo suficiente de sair correndo ao redor da montanha, porque tem um gigante que já está escalando portões para conseguir entrar. Então ele pede para os magos girarem a montanha. Ele vai ficar parado aqui no pé da montanha, vai girar a montanha até ele ficar na frente dos portões, do portão laranja e azul, que é o portão que ele tem a chave. Então, olha só, ele tem uma chave. Imagina um portão que fecha assim dos dois lados. Ó. E abre e fecha. E aí ele precisa das chaves dos dois portões para conseguir fechar. Certo? Então, os magos agora vão girar a montanha. Ó. E cada vez que girar a montanha, você confere se está no portão certo. E se não tivesse sido, se você tivesse girado e não tivesse ido no portão certo, ó, por exemplo, a chave dele é laranja, azul e está aqui no verde e vermelho. Você gira a montanha de novo. Girar a montanha é girar esses dois. Não pode girar só em cima, porque senão você vai embaralhar aqui, ó, o mago com cajado e pedra. Não pode girar só em cima. Então você gira a montanha até ficar aqui, ó, laranja e azul, igual tá aqui. Perfeito, ó. Laranja e azul, laranja e azul. Ótimo. Então, o guerreiro já está na frente do portão. Imagina o seguinte, guerreiro, aí tem um gigante e o portão logo atrás do guerreiro, um portão bem grande. O guerreiro sabe que ele não consegue matar o gigante, tá? O gigante ele é muito, muito grande. Mas ele não precisa matar o gigante, ele só precisa conseguir fechar os portões, porque o portão, quando ele é fechado com a magia, ninguém mais entra, não importa o tamanho que seja. Só que o gigante, quando olha para o guerreiro, ele fala assim, ó, eu vou pisar em você, né? É a mesma coisa quando você vê uma formiga, né? Geralmente as pessoas, quando uma formiguinha pica, ela tenta pisar, né? Só que se a formiga for esperta, ela vai esquivar, dar uma bicadinha, fugir e não deixar ser pisado. O guerreiro vai fazer a mesma coisa. Então, olha só. O gigante está aqui desse lado, tentando entrar nesse portão, e o guerreiro está aqui. Então, o que o guerreiro vai fazer? Ele vai esquivar, né? Ó, o guerreiro esquiva. Ó, o gigante pisa. O guerreiro arranca a espada, pá! E bate bem na unha do gigante. O gigante levanta o pé com muita dor. Ah! Só que mesmo assim, o guerreiro ainda não conseguiu fechar o portão. Não deu tempo suficiente. Então ele sabe que ele vai precisar continuar nessa mesma sequência. Essa sequência no cubo mágico, eu chamo ela de batalha. E o que é uma batalha? É esquivar, o gigante pisar, você bater no pé do gigante, o gigante levantar o pé. E a gente vai fazer a batalha até fechar aqui, ó. Até fechar o portão. Vamos continuar fazendo a batalha? Ó, esquiva, pisa, bate, levanta. Mais uma vez, vamos ver. Esquiva, pisa, bate, levanta. O que aconteceu aqui? Olha que legal. O guerreiro conseguiu enfiar a espada no pé do gigante. O gigante levanta com dor, ele aproveita a brecha, passa lá por debaixo das pernas, pula no portão, tranca o portão, fechando agora o portão. O gigante não consegue mais entrar aqui. Esse guerreiro mandou muito bem mesmo. Depois que você fecha um portão, você agora vai procurar um outro portão embaixo. Outro portão não, desculpa. Você vai procurar um outro guerreiro embaixo. Se tiver branco, ele é um guerreiro. Vamos ver. Essa peça aqui, ela tem branco? Olha só, essa peça aqui tem branco. Ela é branco, azul e vermelho. Mas o azul e vermelho são as chaves desse guerreiro, né? Ele já está no portão azul e vermelho? Não, ele está no portão azul e laranja. Então, o que a gente faz? A gente gira a montanha e confere. Está no laranja e verde. A gente gira a montanha e confere. Verde e vermelho. Olha só que legal. Azul e vermelho. Então, quando o guerreiro já está na frente do portão das chavinhas dele, ele pode fazer a batalha. Então, lembrando, ó, o gigante está aqui desse lado, ele pisa de frente. Ele não pisa de lado, né? Você já viu alguém pisando, andando assim de lado? Não faz sentido, né? As pessoas andam assim de frente. Então, o guerreiro vai ter que esquivar, porque o gigante vai pisar de frente. Então, ó, a esquivada, agora um segredo para você sempre acertar a esquivada. A esquivada, ela é sempre na frente. Você não pode pegar uma peça e esquivar para trás, ó. Senão você embaralha o cubo. Então, se a peça está aqui, você joga ela aqui. E bater é sempre
trazer a peça de volta para espetar o pé do gigante. Vamos fazer até aqui encaixar, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. E aí, já fechou. Olha que legal, que facinho. Vamos achar mais uma peça branca embaixo? Aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Professor Alan Furini, quando não tem branquinhas embaixo, o que que eu faço? Se não tem guerreiros embaixo, nós vamos ter que pegar um guerreiro que está em cima errado. Ó, esse portão não está fechado. Para estar fechado, essas duas cores têm que estar igual e essas duas estão igual. Mesmo se a peça tivesse, né, virada para cima, não estaria certo. Se o portão não tivesse no lugar certo, né? Porque imagina que aqui tivesse branco, branco, né? Tivesse tudo branco. Aí você olhasse e falasse, ah, tá certo o portão. Mas se aqui não tivesse laranja, laranja, ele não estaria certo, tá? Então, vamos descer esse guerreiro para a gente conseguir colocar ele no lugar certo. Como que desce um guerreiro? Olha, é só fazer esquiva, pisa, bate e levanta. Por que que funciona? Porque quando você faz a batalha, essas duas peças trocam de lugar. Uma peça que está embaixo sobe e uma peça que está em cima desce. É por isso que a batalha funciona. Então, ó, esquiva, pisa, bate e levanta. E o legal é que você nunca vai embaralhar nada fazendo isso, tá? Você só vai trocar essas duas peças aqui e vai conseguir continuar montando o cubo mágico. Muito bem, meus queridos. Agora que você desceu o guerreirinho, olha, ele é o guerreiro tá aqui embaixo, porque ele é branco, né? Quais são as duas cores dele, das chaves dele? Verde e laranja. Ele tem a chave verde e laranja e já está no portão verde e laranja. Então, a gente segura assim e faz o esquiva. Ó, mas não pode esquivar a peça aqui para trás, senão embaralha, tá? Esquiva. O gigante pisa. Opa, não pode pisar assim de lado, né? Ele pisa. Ele bate no pé do gigante e o gigante levanta o pé. E olha só, você olha aqui. Se aqui ficou da mesma cor e aqui está da mesma cor, significa que tá certo. Vamos achar mais um guerreiro embaixo? Tem guerreiro aqui? Não. Tem guerreiro aqui? Não. Olha onde é que está o último guerreiro. Ele está aqui. E nós já sabemos descer. Lembra como é que desce? Esquiva, pisa, bate e levanta. Certo? E olha aqui. As chaves dele é vermelho e verde. Já está no portão vermelho e verde. É só fazer esquiva, pisa, bate, levanta até fechar. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. E muito bem. Portões fechados. Então, basicamente, pensem assim. Se você está montando um cubo mágico, se divirta como se você estivesse jogando um videogame. Se você embaralhou o cubo mágico, significa que você não passou aquela fase. Nesse caso, já estava na fase 3. E na fase 3, a gente joga com dois personagens. A gente joga com o gigante, que só está querendo tirar uma soneca, e a gente joga com o guerreiro, que só está querendo poder fechar os portões. É claro que o guerreiro não pode levar nenhuma pisada. Se ele levar uma pisada, é game over. Se você embaralhar o cubo, é game over. E assim como você, num videogame, quando ganha game over, tem que começar do começo, você vai olhar o seu cubo e talvez precise começar do começo. Não se preocupe. É muito divertido você ficar bom nas fases para que não erre mais. Cada fase que você dominar, você não vai mais ficar perdendo nela, você vai conseguir passá-las com mais facilidade. E as fases mais difíceis vão ficar cada vez mais acessíveis para você. Tá? Leve o cubo mágico na esportividade, se divirta no processo. Tenho certeza que você vai gostar muito. Agora, né, eu vou ensinar alguns segredinhos muito legais para vocês. Tenho certeza que vocês estão achando essa forma de montar cubo mágico, né, bem mais divertida. Tenho certeza que você nunca tinha escutado que dava para montar cubo mágico de uma forma realmente mágica. Então vamos lá. Vou criar algumas situações aqui para vocês estarem entendendo. Ó, eu trouxe a pecinha aqui para baixo para você entender. Tá vendo essa pecinha branca? Quando o guerreiro está aqui embaixo, essa pecinha branca, ela tem três possibilidades dela estar. Três possibilidades. Ela pode estar aqui na frente, essa pecinha branca ela pode estar aqui do lado, ou essa pecinha branca pode estar aqui embaixo. Se a pecinha branca está aqui na frente, com uma batalha, você já resolve o problema, desde que esteja na chave certa, né? Ó, a chave é verde e vermelho, já está no portãozinho certo aqui, tá? Chave certa, portão certo. Então, com o branquinho na sua frente, ó, de frente, uma batalha já vai fechar o portão. Quer ver? Ó? Desvia,
pisa, bate e levanta. Uma batalha, fechou o portão. Mas, às vezes, meu querido, o branquinho não vai estar de frente. Às vezes, o branquinho vai estar de lado. Ó, de lado. Com o branquinho de lado, precisa de 5 batalhas para fechar o portão, desde que esteja na cor certa, né? Ó, chave verde, vermelha, portão verde, vermelho. Então, vou contar para vocês, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta, uma batalha. Esquiva, pisa, bate, levanta, 2 batalhas. Esquiva, pisa, bate, levanta, 3 batalhas. Esquiva, pisa, bate, levanta, 4 batalhas. Esquiva, pisa, bate, levanta, 5 batalhas e fechou. Então, se o branquinho estiver do lado, precisa fazer 5 batalhas para fechar. E você não pode errar nenhuma delas, porque se você leva um pisão, já era, perdeu o jogo. Então, olha só que interessante. O que eu vou fazer aqui agora é mostrar quantas batalhas tem que fazer quando o branco está embaixo. Tá? Ó, o branco está aqui embaixo, certo? Vamos mostrar agora quantas batalhas precisa fazer. Toda vez que o branco estiver embaixo, você tem que fazer 3 batalhas para conseguir arrumar aqui o portão. Ó, desde que esteja chave e portãozinho certo. Porque se a chave e o portãozinho não tivesse certo, a peça ia subir num lugar errado. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas vamos fazer aqui 3 batalhas, ó. Com o branquinho para baixo, 3 batalhas resolve. Esquiva, pisa, bate, levanta, foi uma batalha. Esquiva, pisa, bate, levanta, foi 2 batalhas. Esquiva, pisa, bate, levanta, 3 batalhas e portão fechado. Certo? Por que que isso é importante? Porque você entendendo isso, agora você pode criar alguns macetes, né? Para você montar mais rápido. Por exemplo, aqui, o branquinho está de lado, né? Quantas vezes? Quantas batalhas? 5 vezes. Mas você sabe que se o branquinho estivesse na frente, você ia precisar só de uma batalha, não é? Uma batalha só. Então, você segura ele na sua frente. Assim. Então, ó, pensa que existe 2 lados para você segurar uma peça. Tem um lado direito, e você vê que aqui do lado direito, o branquinho não fica na frente. Mas você pode segurar a peça aqui do lado esquerdo. Você gira o cubo todo, e agora a peça não está mais aqui do lado direito, ela está do lado esquerdo. E o branquinho está na frente. Então, em vez de você fazer 5 batalhas, que você aumenta as suas chances de errar um movimento, embaralhar tudo, o cubo mágico, aqui você faz só uma batalha, diminuindo suas chances de erro, ficando mais fácil. Mas tem que lembrar das regras, né? Você vai fazer a batalha desse lado, o gigante está aqui agora, significa que o gigante vai pisar desse lado, né? Vai pisar desse lado. E você não pode esquivar para trás. Lembra, a esquiva é sempre na frente. Essa peça está aqui, ela esquiva para cá e depois bate. Então vamos mostrar como é que seria desse lado uma batalha. Ó, esquiva para cá, o gigante pisa, ó, pisa retinho para frente, ó, pisa. O pé do gigante está bem aqui agora, ó. Então a pecinha que está aqui é o guerreiro, ele tira a espada da bainha e bate no pé do gigante, né? E o gigante levanta com dor, ó. Com uma vez só, você resolveu. Então é bem mais rápido fazer com o branquinho na frente. Então, se você tiver aqui, ó, segurando ele e aparecer um branquinho de lado, segura ele de frente e faz com essa mão, que vai ser sério, bem mais rápido. Todo mundo conseguiu entender? Eu espero que sim. Então, se o branquinho estiver embaixo, é só você fazer a batalha 3 vezes, que resolve tranquilamente. Mas 5 vezes já é muito distante, né? É melhor fazer só com uma vez. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês como funciona. Eu vou mostrar agora para vocês o que acontece se você tentar subir um guerreiro no lugar que não é dele. Imagina, por exemplo, aqui, ó. Esse guerreiro está aqui embaixo, ele é verde, laranja, e você quer subir ele no portão que não é da chave. Vou subir ele aqui no azul e laranja. Ó, ele é verde e laranja, ele não é azul e laranja. Aí, se você faz a batalha, ó, esquiva, pisa, bate, levanta, ele sobe, certo? Fica branco, mas essa peça não está no lugar certo. Você percebe que o portão não está fechado. Muitas pessoas tentam ficar levando guerreiros no lugar errado. Aí, o que acontece, né? Ó, segurar aqui, né? Se tivesse de frente e tal, não está no portão certo. Acontece que ela termina o branco, mas está errado. Ele não vai conseguir continuar as próximas fases. Por quê? Porque a peça não ficou encaixada. Ó, portões abertos. Quando isso acontece, significa que você não conferiu chave e portão. Então, você tem que descer a peça e colocar no lugar certo. Ó, essa peça está no lugar errado. Então, eu faço esquiva, pisa, bate, levanta. Ela tem a chave laranja e verde. Coloco no laranja e verde, ó. E agora, né, deixo o branquinho segurado de frente. Mas é as mesmas regras, né? Ó,
Laranja e verde, portão laranja e verde. Mesmas regras. Esquiva, pisa, bate, levanta. Olha esse daqui, ó. Laranja e azul. Deixo no laranja e azul, né? Tá no laranja e verde aqui. Eu giro aqui, ó, para ficar no laranja e azul. Ó, coloco o branquinho na frente e faço, ó. Desvia, pisa, bate, levanta. E você vai ver, quando você terminar a terceira etapa, a etapa dos guerreiros, vai ficar tudo certinho. E é isso, galera. Muito obrigado por terem aprendido a terceira etapa. Nos vemos na nossa próxima parte, que é a história dos anões. Meus queridos, estamos agora indo para a etapa 4. E o gigante está bem frustrado porque ele não conseguiu entrar no Reino Branco, né? Olha só, o gigante sabe que não existe só o Reino das Nuvens. Existem outros reinos e ele vai tentar entrar por qualquer lugar que ele consiga para fazer o estardalhaço, né? Até ele conseguir fazer o uso da magia ser bloqueado, parado, para ele poder voltar a repousar lá no núcleo desse mundo, né? Lá dentro, lá na parte mais interna, né? Que era que ele saiu diretamente da montanha quando a montanha girou. Ele só quer poder voltar a dormir em paz. Só que existe um reino aqui nessa camada intermediária do cubo mágico, que é os anões. Os anões, eles vivem nas cavernas da superfície mais externa, assim, da montanha. Mas ainda assim é na parte interna. E o gigante fica na parte muito, muito, muito central e muito profunda da montanha. Então, o gigante, ele vai querer entrar pelo reino dos anões, ver se de alguma forma ele consegue alcançar a fonte da magia. Lembrando que a fonte da magia dos magos é direto da montanha, porque as pedras que ele usa no cajado é da montanha. Então, olha só o que vai acontecer aqui agora. Nós vamos procurar os anões. Por que nós vamos procurar os anões? Porque os anões não querem deixar o gigante entrar nos portões dele. Como que a gente sabe que um portão está aberto? Bem, ó, aqui, por exemplo, ó, vermelho e azul. Aqui não está vermelho, vermelho e azul, azul. Significa que esse portão está aberto. Esse portão aqui também está aberto. Esse portão aqui também está aberto. Esse também, né? Já vi os 4, na verdade. Mesmo que aqui esteja fechado, aqui está aberto. Como que a gente sabe o que é um anão? Nós vamos procurar um anão sempre aqui embaixo, ó. Anões são seres muito corajosos, muito valentes, bravos guerreiros. Só que eles têm algumas desvantagens. O anão, ele é pequenininho e tem perna curta. Isso significa que mesmo ele sendo muito valente, ele não consegue correr tão rápido. E como ele tem braços pequenos, ele não consegue fechar os 2 portões igual o guerreiro fazia, né? O guerreiro guardião do Reino Branco fechava os 2 portões assim ao mesmo tempo, né? E os 2 lados ficavam selados, os 2 lados ficavam fechados. O anão, ele vai ter que fechar um lado e depois fechar o outro, porque ele segura um, trava, segura o outro e trava. Ele não tem braço comprido, né, para fechar os 2. Então vamos lá. Ó, essa peça aqui, ela é um anão? Não. Por que ela não é um anão? Porque ela tem amarelo. O amarelo são habitantes do reino das flores, da rainha Margarida, né? Então, essa peça aqui não é anão. Então, se a peça não tiver amarelo, ela é um anão. Mas se ela tiver amarelo, ela não é um anão, né? Olha lá o nosso anãozinho equivalente. Beleza. Então, a gente viu que não é anão, a gente vira aqui. Essa peça, ela é um anão? Quando nós olhamos a peça, nós percebemos que ela não tem amarelo, nem aqui, nem aqui. Então, ela é um anão. Cada anão carrega 2 chaves com ele, certo? Uma chave está na mão e a outra chave está no bolso. Se você tivesse 2 chaves, uma na mão e uma no bolso, qual porta é mais rápida de você fechar? A que está com a chave na mão ou a que está com a chave no bolso? Ah, eu tenho certeza que você disse que a que está com a chave na mão é mais rápida. Pois bem, a chave que está na mão dele é a verde. Então é bem mais rápido ele fechar o portão verde primeiro. Nesse caso aqui já deu sorte, ó, já está no portão verde. Então é um anãozinho que tem uma chave verde-laranja e o portão verde já está aqui, ó, conectado. Certo? Talvez não estivesse, né? Talvez a peça estaria assim, ou assim, ou assim. Não importa. Se você viu que a cor da frente da chave dele é verde, você pede a ajuda dos magos para os magos girarem a montanha até conectar o portão da cor da frente. Beleza, conectou. Agora, a segunda coisa que você tem que prestar muita atenção é o seguinte. Esse mago, ele é... Desculpa, mago não, né? Esse anãozinho, ele tem a chave verde e laranja. Ele vai fechar o portão que está
desse lado, no verde e vermelho, do lado direito, ou ele vai fechar aqui do lado esquerdo, verde e laranja. Porque essa peça pode parar aqui se você fizer um movimento para um lado, e ela pode parar aqui se você fizer um movimento para o outro. Mas o lugar certo dela é só aqui, porque ela é verde e laranja, e é esse lado que é o verde e laranja. Então, o objetivo dessa peça é fechar esse portão, e não esse. Conseguiram entender? Muito bem. Se essa peça tem que fechar esse portão, ela vai ter que batalhar com o gigante, porque o gigante está vendo uma oportunidade de entrar por esse portão aqui. Então, o gigante está desse lado, né? E nós já aprendemos o movimento de batalha, não aprendemos? Então, olha só. O anão esquiva, o gigante pisa, o anão bate no pé do gigante e o gigante levanta o pé com dor. Vocês viram que o anão esquivou para o outro lado, né? Porque o gigante estava aqui, ele esquivar e ir para longe. Beleza. Vocês vão perceber que aqui, ó, o anãozinho já conseguiu fechar, né? O verde, ó, verde e verde. Só que agora o gigante está aqui, né? Vocês lembram? É esse portão. O gigante quer pisar no anão. Olha aqui, ó, o anãozinho com o braço aqui segurando o portão. Lembra que eu falei que ele segura um portão primeiro, deixa travar, depois vai no outro? Se o gigante pisar aqui, ele arrebenta o anão no meio. Ele tem perninha curta, ele não tem tempo de correr. O que agora vai acontecer? O anão grita: magos, girem a montanha! E aí os magos, que sempre estão ajudando as outras peças, e foi por isso que o rei das nuvens pediu para eles serem os primeiros a ajudar, eles vão fazer um movimento de montanha. Esse movimento de montanha vai fazer como se fosse um esquiva. Lembra que não pode esquivar para trás? Então, olha só, você vai pegar o portão que o anão está fechando, que é esse, e vai esquivar o portão fazendo um movimento de montanha. Então, você vai pegar o portão que está desse lado e jogar para cá, ó. Esquiva. Agora o gigante que já estava pisando vai pisar, ó. Pá! Só que ele não vai pisar no anão, ele ficou confuso. Ó, ele pisou. Pá! Agora o anão arranca o machado e bate no pé do gigante. E agora o gigante levanta o pé de dor, sendo suficiente para encaixar o portão. Olha que legal. Então, o anão, ele esquiva uma vez com as próprias pernas, fecha um portãozinho com a mão, não dá tempo dele fugir para a segunda pisada do gigante, então os magos ajudam o anão. Então, o que se esquiva é a montanha. Quando o gigante pisa, o anão já não está mais lá, porque a montanha girou. E aí ele aproveita a última pisada e dá uma estocada, né? Ou uma machadada, no caso, no pé do gigante. E assim ele conseguiu fechar. Valente esse anão, né? Não importa se você é pequeno, não importa se existe um problema gigante. Eu sei que muitos de vocês acham que o cubo mágico é um problema gigantesco, né? Você percebe que com resiliência, concentração, a gente vai conseguindo fechar ele. Vamos lá. Essa peça aqui, ela é um anão? Não, ela não é um anão, porque ela tem amarelo, né? Olha aqui o amarelo. Então vamos girar aqui para ver se essa peça aqui é anão. Essa peça aqui, ela é anão? Não, ela não é anão, por quê? Porque ela tem amarelo. A gente gira aqui e vai procurando. Ó. Essa peça é anão? Não, porque ela tem amarelo. E essa peça é um anão? Sim, essa peça é um anão. Qual é a chave da frente desse anão? Azul. E a chave de baixo? Laranja. Muito bem. A do bolso é laranja e a da mão é azul. Qual é a mais rápida de fechar? A da mão, né? Então você vai ter que deixar aqui, ó, da mesma cor. Já está. Então tá ótimo. Mas e se não tivesse? E se você tivesse procurado o anão e o anão tivesse desse jeito assim? Aí você pedir ajuda dos magos para girar a montanha, que é essa camada dupla. Não pode girar só em cima, senão você vai embaralhar aqui. Gira as duas juntinhas até ficar tudo certo. Beleza. Depois que fica tudo certo, você olha o seguinte, ó, essa pecinha que está aqui, ela é azul e laranja. O azul e laranja tem que vir para cá, do lado aqui direito, azul e laranja, ou ele tem que vir para cá, aqui do lado esquerdo, azul e vermelho. Ele tem que vir para cá, né? Então, o gigante está querendo entrar nesse portão. Quando ele pisar, ele vai pisar desse lado e não desse. Então, significa que esse anão tem que fazer a batalha. E você não vai poder esquivar para debaixo do gigante, né? Não faz sentido, senão você vai levar uma pisada na cabeça, né? E você vai perder o cubo, né? Vai dar game over. Então, nós vamos esquivar para o outro sentido, né? Ó, para o outro sentido. Esquiva, o gigante pisa. O anãozinho bate no pé do gigante, o gigante levanta o pé. Que é esquiva, pisa, bate e levanta. Se você acha difícil falar
esquiva, quiser falar desvia, não tem problema, tá? O importante é você fazer o movimento certinho. Ó, o anãozinho aqui com o braço estendido, fechando o portão, ó, azul, azul, tá certinho. Lembra que o gigante tá aqui. Se o gigante der uma pisada aqui agora, ele amaceta o anão todinho. Então, o que nós vamos fazer? Ele pede ajuda para os magos. Magos, girem a montanha! Então, os magos agora vão pegar aqui, ó. Pensa assim no portão, ó. Esse é o portão que o gigante tá. Ele pisou desse lado. Você vai pegar esse portão e vai rotacionar ele, ó, esquivando pro outro lado. Então, nós vamos fazer o esquiva, mas agora é com o portão. Não pode esquivar para trás, assim, tá? Sempre esquiva, sempre na frente. As peças no esquiva sempre vão parar na frente, do outro lado, né? Então, ó, esquiva com o portão. O gigante que estava desse lado está desse agora. O gigante pisa. Agora vai bater. O legal desse bate, depois que você fez a esquiva de portão, é que esse bate vai deixar sempre tudo branco. Então, é uma dica para você saber que você está acertando, ó. Bate, ficou tudo branco. Levanta. Tá certinho aqui agora. Viram que legal? Já resolvemos mais um. Vamos ver aqui embaixo, ó. Essa peça aqui é anão? Não, porque ela tem amarelo. Essa peça aqui é anão? Não, porque ela tem amarelo. Essa peça aqui é anão? Não, porque ela tem amarelo. E essa? Não. Então já vimos as 4 peças e não tem nenhum anão embaixo. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que ainda tem portão que não foi fechado. Olha só esse portão aqui, ó. Ele está aberto. Ele é verde e vermelho e ainda está aberto. Olha esse, por exemplo, é vermelho e azul e ainda está aberto. E você vai perceber que o anão que devia estar aqui embaixo está aqui, ó. O anão azul e vermelho está aqui, no portão errado. E o anão verde e vermelho está aqui, no portão errado. Às vezes o anão pode até estar no portão certo, mas com a peça trocada. E aí o portão vai ficar aberto. Quando a gente tem portão aberto e não tem anão embaixo, o que a gente faz? Nós temos que levar uma peça daqui de baixo para cá. Por quê? Quando você leva uma peça daqui de baixo para cá, o anão que está aqui em cima desce. E assim você consegue resolver o problema do cubo mágico. Vocês conseguiram entender? Que legal? Então, olha só. Como que você leva um anãozinho que está aqui para cá? Como que você consegue fazer isso, né? Na verdade, não tem anão aqui, né? Mas como você leva uma peça que está aqui para cá? É só fazer o mesmo movimento de batalha que um anão faria. Qual é a lógica disso, professor? A lógica disso é que se você leva uma peça para cá, essa tem que sair daqui, né? Porque não tem como 2 peças estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tem uma lei da física que não permite que 2 corpos estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então, se você traz uma, essa desce. Como é que a gente leva essa para cá? Fazendo o movimento de esquiva, pisa, bate, levanta. Aí agora você faz a segunda parte da batalha, né? Que esquiva o portão, pisa, bate e levanta. Olha só o que aconteceu. Aquela pecinha amarela que estava embaixo veio para cá e o anãozinho desceu bem aqui. Agora que o anão está embaixo, que é uma peça que não tem amarelo, a gente consegue sim colocar ela no lugar correto. Vamos lá. Qual é a chave da frente desse anão? Vermelho. Ele já está conectado no vermelho? Não. Então a gente gira aqui, ó, até ficar no vermelho, certo? Esse anãozinho, ele tem que vir para cá, ó, pro lado vermelho e azul, para cá. Então ele tem que fazer esquiva pro outro lado, né, ó. Esquiva, pisa, bate e levanta. Muito bem. Agora que fez o esquiva, pisa, bate e levanta, vai pegar o portão e fazer aqui, ó. Esquiva, pisa, bate e levanta. E olha só o que aconteceu. Portãozinho fechado. Vamos ver se tem mais algum. Ó, tem um portão aberto. Significa que temos que fechar mais um anão, né? Ó, não tem anão. Olha aqui o anão. A chave da frente é vermelha. Então, a gente gira aqui até ficar no vermelho. Esse anão tem que vir para cá. Então, o gigante está desse lado. A gente tem que esquivar para o outro. Esquiva. O gigante pisou. Bateu no pé do gigante. O gigante levantou o pé. Os magos ajudam fazendo esquivas de portão agora. A segunda esquiva das peças de anão é sempre o portão, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. E muito bem. Todos os portões dos anões estão fechados. E essa é a 4ª etapa.
Muito valente esses anões, né? Incrível, incrível. Gostei de ver, vocês estão mandando muito bem. Nos vemos agora na nossa quinta etapa. Até lá. Muito bem, meus queridos, olha só que interessante. Depois que nós terminamos a etapa dos anões, os anões, né, ficaram super felizes, né, bravejando. Uhul! E os guerreiros ficaram também super felizes, achando que o gigante já tinha sido derrotado, né? Mas olha só, o gigante, percebendo isso, falou: Sabe de uma coisa? Eu vou tentar entrar por debaixo. E os guerreiros eram assim: Até parece que você vai conseguir entrar por aqui. Nós estamos aqui travando o caminho, né? Porque o gigante estava tentando entrar nos portões e os guerreiros e anões fecharam o caminho, travando o gigante aqui. O gigante vai fazer o seguinte: ele vai empurrar tanto guerreiros como anões para o lado para conseguir atrapalhar os amarelos aqui embaixo, que são o reino das flores, que ele está tentando entrar por debaixo. Mas para que você consiga fazer a quinta etapa, que chama empurrão do gigante, você precisa ver que desenho que formou aqui embaixo. E para você saber o desenho que formou aqui embaixo, você não pode olhar as quinas. Então, olha só, estou colocando o dedo em cima das quinas, vocês viram que formou o desenho de um L, certo? Quando forma o desenho de um L, você tem que segurar da seguinte forma: uma perna do L para o lado esquerdo e a outra perna do L para trás. Conseguiram compreender como é que nós vamos segurar? Então, segurando o cubo desta maneira, ó, uma perna para o lado esquerdo, uma para trás, não pode ser assim, uma para frente e uma para o lado esquerdo, ou uma para frente e uma para o lado direito, uma para trás e para o lado direito, tem que ser lado esquerdo e para trás. Nós vamos fazer o empurrão do gigante, que é o seguinte: ó, o gigante pega com as duas mãos e empurra, ó, guerreiro e anão para o lado. Ó. Pá! Agora, aqui o gigante falou: agora quero ver vocês me impedirem. Eles, caídos lado a lado, ficam: nossa, temos que voltar correndo para nossas posições. Enquanto isso, com essa empurrada, o caminho dos amarelos ficou livre aqui para o gigante. Só que os amarelos prestaram muita atenção em como os guerreiros e os anões conseguiram ganhar tempo com o gigante para fazer os movimentos necessários. Então a rainha das flores, que é a rainha Margarida, falou assim: gente, desviem, façam a batalha, assim como os guerreiros, assim como os anões fizeram. Se vocês conseguirem fazer isso, nós vamos ter tempo suficiente para convocar os 4 magos amarelos. Dito isso, os amarelos vão começar, né? Ó, esquiva, pisa, bate, levanta. E agora, com uma batalha, as peças que tinham sido empurradas vão ter tempo suficiente para voltar. Ó, beleza. E o que aconteceu aqui embaixo? Formamos uma cruz. Então, ó, 4 magos amarelos reunidos. Então, antes estava um L, agora tem a cruz. Lembra? Ó, você não precisa prestar atenção nas quinas. Ó. Se você não prestar atenção nas quinas, vai ficar evidente a cruz. Só que embaixo, às vezes, não cai um L. Embaixo, às vezes, pode cair um pontinho ou, às vezes, pode cair uma linha. Então, eu vou criar o exemplo aqui, porque talvez no seu cubo não caiu um L. Talvez no seu cubo caiu uma linha. Ó, criei uma linha aqui. Ah, professora, não parece uma linha, né? Mas olha só, se você coloca o dedo aqui por cima, fica claro que é uma linha. Se você terminou a etapa 4 dos anões e olhou embaixo que é uma linha, você vai segurar a linha assim, ó, deitada. Vai fazer o passo do empurrão do gigante, que é pegar aqui, ó, esses branquinhos, jogar aqui na lateral esquerda, e vai fazer a batalha 2 vezes, que aí vai conseguir juntar os 4 magos amarelos. Querem ver? Ó, joga aqui pro lado, faça a batalha 2 vezes, ó, esquiva, pisa, bate, levanta, esquiva, pisa, bate, levanta. Terminou a batalha 2 vezes? Volta o branquinho. O que aconteceu? Tá aqui, ó, os 4 magos amarelos reunidos. Vou até tampar aqui para você ver que a cruz, ó, tá formada certinho. Às vezes pode cair um pontinho também. Então eu vou criar aqui para vocês verem o caso de pontinho. Muito bem, ó, tá um pontinho. Tampando aqui fica claro. O pontinho você pode segurar de qualquer jeito, desde que seja para baixo, né, o amarelo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um empurrão uma única vez, né? Quer dizer, a batalha uma única vez. Ó, faz o empurrão, faz a batalha. Ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. Volta o empurrão.
Do pontinho sempre vai cair no linha em pé, ó, uma linha em pé. Deita a linha que estava em pé e faz a batalha 2 vezes, ó, empurrão. Aí você faz a batalha 2 vezes, ó, esquiva, pisa, bate, levanta, esquiva, pisa, bate, levanta. E aí volta. Olha só o que aconteceu. Tcharam! Tá aqui os 4 magos amarelos reunidos. Ufa, né? A rainha conseguiu reunir os magos a tempo. Todo mundo conseguiu fazer da mesma forma a batalha e as peças que são empurradas dão tempo suficiente para voltar. Se no seu cubo já caiu a cruz, né, amarelo, os 4 magos já aqui, melhor ainda, né? Você não precisa fazer essa etapa. Então, relembrando, a 5ª etapa é empurrão do gigante. Vamos revisar todas as etapas? A primeira etapa, Rainha Margarida. Segunda etapa, cajados e pedras. Terceira etapa, guerreiros. Quarta etapa, anões. Quinta etapa, empurrão do gigante. Se cai o L, segura uma perna do L para o lado esquerdo e uma para trás. Se caiu linha, segura deitado. Se caiu pontinho, só segura de qualquer jeito, mas ele sempre essas peças embaixo. O único que faz 2 batalhas é o linha, tá? O L e o pontinho é uma batalha só. E se caiu no pontinho, você vai ter que fazer uma batalha e vai cair no linha, e aí do linha você deita a linha, faz 2 batalhas que resolve. Muito bem, essa é a etapa 5 e o seu cubo já está bem montado, né? Falta só alguns detalhes para a gente terminar o cubo mágico. São 7 etapas ao todo. Em cada uma das etapas, o gigante vai dominando novas técnicas de batalha para tentar conseguir alcançar o objetivo dele, e as outras peças vão tendo que pensar novas estratégias para conseguir vencer do gigante. Nos vemos na próxima etapa. Muito bem, meus queridos, agora a 6ª etapa. É uma etapa muito importante, porque o objetivo dela é que todos esses magos amarelos alinhem o cajado e a pedra, né? Porque os magos amarelos, eles também precisam estar conectados, cajados e pedras corretamente, para poder os amarelos terem magia suficiente para enfrentar o gigante, certo? Mas, olha só o que é que acontece. Esse mago amarelo do cajado azul não está conectado. Esse verde não está conectado, esse cajado vermelho não está conectado, só está conectado um aqui, que é o laranja. Então, os magos brancos giram a montanha para que os magos amarelos, possam conferir se consegue conectar 2. Ó, não tem nenhum. Gira a montanha de novo e confere para ver se conecta 2. Ó, conectou um só. Gira a montanha e vê se conecta 2. Ó, conectou 2, aqui e aqui. Se você olhar, esses aqui não estão conectados. Então, sempre, meus queridos, sempre vai ter como conectar 2. Se ficar 2 opostos, assim, ficar um conectado desse lado e um desse lado, você segura de qualquer jeito e faz a etapa que eu vou ensinar agora. Mas se ficar assim, ó, adjacentes, não ficarem opostos, você tem que segurar do jeito que eu vou te explicar agora, que é uma peça atrás e a outra do lado direito. Então, na etapa 6, tem que segurar um certinho aqui do lado direito e um certinho para trás. E agora vocês têm que fazer o passo que é chamado Vitória do Gigante. Por que Vitória do Gigante? Você lembra que o gigante tentou entrar aqui no Reino das Nuvens, não conseguiu. Tentou entrar no Reino dos Anões, não conseguiu. Agora ele vai buscar entrar no Reino Amarelo. E ele sabe que ele não pode pisar devagar, porque todas as vezes que ele vai pisar, está dando tempo dos personagens que estão embaixo, né? Fugirem. Está dando tempo dos personagens fugirem. Então, ciente disso, ele não quer que dê tempo dos magos conseguirem os 4 conectarem os cajados com a pedra, até porque se os sóis de cima conectando o cajado com a pedra já conseguiram mover a montanha e acordar ele, imagina se os de baixo conseguir também. Então, ele não quer deixar com que os magos de baixo conectem o cajado e as pedras. Então, ó, lembra, segura assim, ó, um para trás, um para o lado direito, e a vitória do gigante. O gigante pisa. Não deu tempo do guerreiro que estava aqui, amarelo, se defender. Ó, tinha um guerreiro amarelo aqui, não dá tempo dele se defender. Pá! Ele é pisado.
Só que esses dois magos aqui, ó, que estavam com o cajado e a pedra conectado, conseguiram criar um campo de força bem no finalzinho, quando o pé já estava quase alcançando o guerreiro. Criaram um campo de força, conseguiu impedir que o pé tocasse diretamente a pele do guerreiro, mas não impediu a onda de choque do pisão, o que faz com que o personagem que estava aqui embaixo recue muito ferido, né? Então o gigante pisa, fuga ferido. O gigante levanta o pé e foge ferido mais um pouco, porque ele não tem condição de tirar nenhuma espada e bater no pé do gigante agora, porque se ele vir, ele vai ser pisado e vai morrer. Então ele foge mais uma vez. E agora, quando o gigante dá a segunda pisada, achando que o personagem já está vindo aqui, né? E não tem ninguém aqui, o guerreiro vem lá de trás com as últimas forças, correndo. E dá estocada no pé do gigante. O gigante levanta o pé e ele dá a última esquivada, se joga no chão, sabendo que foi um sacrifício necessário para que desse tempo para os 4 magos conseguirem encontrar o cajado e a pedra. Então, esse passo, vitória do gigante, mesmo que o gigante consiga dar a pisada antes do personagem esquivar, o sacrifício do guerreiro é suficiente para com que as peças possam estar alinhadas, certo? Se não tivesse assim, se tivesse 2 opostos, vou mostrar aqui para vocês como poderia ser, né? Caso tivesse 2 opostos. Então, olha só que interessante. Muito bem, criei o caso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Muito bem, criei o caso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Quando que acontece quando está oposto? Ó, aqui tem oposto a esse, não está adjacente, né? Está oposto. Então, você pode segurar de qualquer jeito aqui embaixo, faz uma vez a vitória do gigante. Gigante pisa, foge ferido. Levanta, foge ferido. Pisa de novo, personagem ferido lá de trás vem, bate aqui e levanta. Agora, se você conferir, né, mexer na montanha, você vai ver que vai encaixar 2 adjacentes. Então, quando está opostos, 2 conseguem encaixar adjacentes. Ó, gira a montanha aqui de novo. Ó, encaixou, ó. 2 adjacentes, tá vendo? Eu fiz uma vez a vitória do gigante com eles opostos e cai com 2 encaixados adjacentes. Agora que está 2 adjacentes, você segura assim, ó, um para o lado direito e um para trás. Faz a vitória do gigante, que vai terminar tudo encaixado, ó. Pisa, foge ferido, levanta, foge ferido. Pisou, vem aqui com tudo, levanta. E agora o último desvio para cair no chão. E tá aqui, ó. Tempo suficiente, cajado e pedra dos magos conectados. Então, é um sacrifício muito importante. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona a 6ª etapa, que é chamado Vitória do Gigante. Nos vemos na 7ª etapa e última etapa para montar todo o cubo mágico, todo esse mundo maravilhoso. Espero que vocês estejam bem animados. Eu me divirto muito ensinando para vocês. E é isso, nos vemos na próxima aula. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à última aula para a gente montar esse mundo mágico maravilhoso que é o cubo mágico. Então, na última etapa, os 4 magos amarelos conseguiram conectar cajado e pedra. Se só os magos brancos conectando cajado e pedra já conseguiu mover a montanha, agora que nós temos 8 magos com cajado e pedra, os 4 brancos, 4 amarelos, todos eles centralizando a magia deles para o lado amarelo, o que vocês acham que acontece com tanta magia assim? O mundo inteiro muda
o centro gravitacional. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, mas basicamente o mundo ficou com o centro gravitacional virado ao contrário, meus queridos. Isso é muito louco, não é? Então, vamos continuar aqui para vocês verem como nós vamos continuar essa batalha. Muito bem, agora que nós colocamos o mundo de cabeça para baixo, temos que lembrar que a montanha ficou aqui para baixo, não tem mais montanha aqui para cima, não é? E nós temos que finalizar os portões amarelos, que é muito parecido com os portões dos guerreiros brancos. Só que não podemos, né, girar o cubo como a gente fazia com os guerreiros brancos, né? Às vezes tinha um branquinho aqui de lado, quando eram os guerreiros brancos, a gente virava assim para o branquinho ficar de frente. Nos guerreiros amarelos, a gente não pode fazer isso, tá? O gigante vai estar sempre do lado direito, sempre. Nós vamos ter que fazer a batalha sempre do lado direito. E a gente não pode girar a montanha aqui, porque a montanha não está aqui, ela está para baixo. Então, vamos começar as nossas batalhas. Vocês vão ver que é bem facinho, não tem dificuldade. Olha só, esse portão está fechado ou está aberto? Está aberto, né? Porque não está certo aqui cor com cor, então ele está aberto. Então, para a gente poder descer esse amarelinho, esse guerreiro amarelo aqui para baixo, para a gente resolver, a gente tem que fazer esquiva, pisa, bate e levanta, certo? Olha lá, ele desceu. A chave desse guerreiro é azul e vermelho, mas ele está no portão vermelho e verde. Como que a gente resolve se não pode girar a montanha? Bem, se a gente girar aqui, não é girar a montanha, porque a montanha ficou aqui para baixo. Então, nós só vamos girar o reino amarelo, até ficar no azul e vermelho. Vamos lá, girar no reino amarelo. Não tá, não tá, agora tá, no azul e vermelho. Quando era a vez dos guerreiros brancos, nós olhávamos o lado branco e segurávamos assim de frente. Agora que nós estamos fazendo os guerreiros amarelos, a gente não pode rotacionar o cubo. Então, nós vamos manter ele aqui do lado direito. Como o amarelinho está aqui do lado, ó, não está na frente, nós vamos ter que fazer a batalha 5 vezes. Esquiva, pisa, bate, levanta. 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 E você vai ver que esse guerreiro conseguiu fechar o portão. Muito bem. Quando o portão fecha, na frente, em cima, você dá uma pausa, você para, certo? E agora você confere se a peça que desceu, ela é amarela. Se ela for amarela, você pode continuar com ela tranquilamente. Vamos conferir se a peça que está aqui embaixo é amarela? É amarela. Quais são as chaves desse guerreiro? Laranja e verde. Então, nós vamos girar aqui até ficar laranja e verde. Ó. Gira, não tá, tá no vermelho e verde. Gira, tá no laranja e verde. Ó, amarelo tá para baixo, faz a batalha 3 vezes. Desvia, pisa, bate, levanta, desvia, pisa, bate, levanta, desvia, pisa, bate, levanta. Só para quando ficar certo aqui, ó. Aqui, na mesma cor, e aqui na mesma cor. Se ficar certo só em cima, não está na hora de parar, tem que continuar, tá? Você sabe que o portão fechou porque vai ficar certo aqui e aqui. Beleza. Desceu alguma pecinha amarela? Desceu. Olha só, quando uma pecinha amarela desce, você resolve a que desceu. Se tivesse descido uma pecinha branca, você seguraria paradinho, pegaria um portão que ainda está aberto, jogaria para cá e desceria ele, tá? É bem fácil de fazer. Vamos continuar aqui, ó. É vermelho e verde. Está no vermelho e verde? Não, não está. Então, a gente gira até ficar no vermelho e verde. Ó. Agora está no vermelho e verde. Então, a gente faz, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. 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 Olha só, fechou. Tá vendo? Por exemplo, olha esse caso aqui que interessante. Não desceu uma pecinha amarela. Desceu uma pecinha branca. Mas eu não posso rotacionar o cubo assim, senão eu vou embaralhar. Eu não posso rotacionar assim para essa peça ficar na frente. Eu tenho que continuar segurando paradinho. E então, em vez de eu rodar o cubo, eu só pego essa peça, trago ela para cá, que é o portão que falta. Trouxe ela aqui. Agora, para que eu possa descer ela, eu tenho que fazer a batalha. Esquiva, pisa, bate, levanta. Agora que ela chegou aqui embaixo, eu vejo a cor dela. Ó, é azul e laranja. Já está no azul e laranja, não está?
Então, eu vou continuar fazendo a batalha até fechar o amarelo. Esquiva, pisa, bate, levanta, certo? Olha só, fechou o amarelo. Quando você fecha o amarelo, tem 50% de chance do cubo cair montado e 50% de chance do cubo não cair tudo montado. Eu fechei o amarelo e não caiu tudo montado. Se o seu caiu tudo montado, legal, já acabou. Às vezes já vai cair tudo montado, você vai precisar alinhar a última camada. Você só alinha e já terminou. O que determina se vai cair montado ou se não vai cair montado? Bem, o que determina é a quantidade de batalhas que você vai fazer para resolver essa última camada. Se você batalhou uma quantidade ímpar de batalhas, o cubo vai cair montado. Se você batalhou uma quantidade par de batalhas, vai acontecer igual o meu, ó. O cubo não vai cair montado. Mas é bem fácil de resolver. Se o seu cubo ainda não caiu montado, é só você ver o seguinte, ó. Isso é para depois que você terminou o amarelo. É só você ver essa cor aqui da frente, que a gente estava segurando desde o começo, da batalha dos amarelos, né? Do guerreiros amarelos, ó. É o vermelho, tá vendo? O vermelho. Então, a gente gira em cima até ficar no vermelho. Beleza. Então, nós vamos continuar fazendo a batalha normalmente. E você vai ver, ó, agora tem várias peças erradas, certo? Se você continuar fazendo a batalha, você vai perceber que só essas duas vão ficar erradas. Em algum momento, só essas duas vão ficar erradas. Então, vamos fazer a batalha até essas duas ficarem erradas, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. Olha o que aconteceu. Só tem essas duas erradas agora. Viram? Então, basicamente, quando eu terminei o amarelo, eu segurei olhando essas duas aqui para frente, girei até ficar da mesma cor, continuei a batalha para que só ficasse duas peças no cubo todo errado. Se vocês prestarem atenção, está o cubo todo já montado, só tem essas duas peças erradas. E agora, com essas duas peças erradas, eu tenho que segurar essas duas assim, ó, para cima, tá? Essas duas para cima e mais perto de você aqui para frente. Então, você pode segurar assim, né? Com essas duas em cima, mais perto de você. Ou pode segurar assim, que dá na mesma, tá? As duas estão erradas em cima, mais perto de você, tanto faz. Então, na prática, o que acontece? Cada guerreiro conseguiu esquivar das pisadas do gigante e fechar o lado amarelo. Só que o gigante ficou tão chateado que fechou o lado amarelo que ele começou a bater nas laterais do mundo, dar socos, certo? E é por isso que abriu aqui uma fenda na lateral. E agora nós vamos ter que fechar essa fenda na lateral, por isso que a gente deixa ela para cima, tá? Mais perto de você aqui, os errados. E agora, basicamente, é só você fazer a batalha até fechar esse portão. Faz a batalha que esse portão vai fechar. Quando esse portão fechar, você pega essa errada, traz para cá e faz a batalha e vai fechar também e o cubo vai estar todo montado. Isso que é legal. Quer ver? Vamos finalizar, ó. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. Ó, fechou o portão. Parou. Pega essa que estava errada, joga aqui e faz. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. Esquiva, pisa, bate, levanta. E acabou o cubo. Porque quando fica assim, ó, já tudo certo, já não tem mais passo para aprender. Só tem que fazer uma última viradinha em cima, né? Para montar tudo. E cubo finalizado. O que o gigante não sabia é que ninguém era inimigo dele. Eles só estavam organizando o mundo todo para poder parar de usar a magia. E agora o gigante pode adormecer selado dentro do mundo novamente. Parabéns para você, conseguiu jogar com todos os personagens, conseguiu zerar o cubo mágico. Eu estou muito orgulhoso de você. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser e pode recomendar esse vídeo para os seus amigos. Tenho certeza que você vai conseguir todas as vezes. Eu vou estar sempre postando novos vídeos aqui de cubo mágico também. Me siga para estar acompanhando os novos materiais. Se você gostou desse formato de vídeo, sabe que eu gravei com muito carinho. Essa é uma história de minha autoria. Tá? Eu já ensino cubo mágico há mais de 14 anos, já ensino cubo mágico em 40 países pela plataforma Udemy e também aqui na minha cidade, Rondonópolis, eu atendo as escolas municipais
ensinando cubo mágico aí já para mais de 1.000 crianças na minha cidade. Para você ter uma ideia, o cubo mágico ele tem 43 quintilhões de embaralhamento. Ele tem muitos caminhos, ele é extremamente complexo, mas com atenção aos detalhes você consegue chegar na única resolução possível. E para uma criança chegar nesse detalhe, de você chegar no único caminho necessário, desenvolve muita perseverança, muito raciocínio lógico, mas principalmente desenvolve muita autoestima. É muito legal porque quando eu consegui montar pela primeira vez, eu acreditava que eu conseguia fazer qualquer coisa no mundo. Eu falei, eu tenho que passar isso para frente. Então já faz 11 anos que eu tenho ensinado diversas crianças, adultos, a montar os mais diferentes cubos mágicos, que eu tenho me aprimorado nesse processo também. Essa peça é o guerreiro? Não! Essa peça é o guerreiro? Sim! Quais são as chaves que esse guerreiro carrega? Quem aqui está gostando da aula de cubo mágico? Levanta o cubo quem já aprendeu a montar tudo! Levanta o cubo quem já montou tudo! Olha que legal! Sou delegado da WCA. O meu filho, Dylan Furini, com 3 anos de idade, já estava montando cubo mágico em campeonato oficial, o que é extraordinário. Então é uma área que eu sou apaixonado e é um privilégio para mim estar aqui com vocês, participando desse aprendizado juntos. Eu gosto muito de ensinar de forma lúdica para que a maior parte de pessoas possam ter o alcance a esse esporte maravilhoso. Então nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.